Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Estudos Eckhart. Bom, todo início de vídeo a gente faz uma saudação e vou fazer diferente, né? No final eu vou falando, vamos fazer uma saudação diferente, senão fica uma coisa que não corresponde muito com o que eu penso, com quem me conhece. Aqui eu estou na página do Estudos Eckhart, estudos feitos por mim. Tenho 2 páginas no Facebook, no final eu vou falar um pouquinho delas. E aqui nós estamos com Escola Bíblica Virtual. Escola Bíblica Virtual é uma página voltada para professores de EBD, pessoas que querem conhecer a Bíblia, que querem estudar. E então eu faço aqui para que você possa compreender, lógico, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Então, você que está assistindo, entrando agora, dá o seu likezinho, compartilha, se inscreve no canal no YouTube ou no Facebook, começa a seguir, aciona o sininho para que você possa receber as notificações e explique, convide mais pessoas para que elas possam conhecer. É muito importante isso, ok? Conto com vocês. Nós estamos estudando a Bíblia aqui no livro de Atos Apóstolos e eu tenho dado esses estudos. Eu sou o Tione Eckhart e tenho esses 2 canais que tenho feito para capacitar e ajudar as pessoas, passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Tá bom? Vamos continuar estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 1 de Atos, versículos 12 ao 26. Nós vamos começar agora do 12 ao 14, mas é do 12 ao 26, encerrando assim o primeiro capítulo. Como eu disse, o livro de Atos são 28 capítulos, muito grande. Eu vou fazendo eles curtos, para não ficar vídeos muito longos. Mesmo fazendo curtinho, vai muita coisa. Então eu quero fazer de forma que você possa compreender. Como já vimos no primeiro estudo, falando ali por que Lucas escreve Atos, o Evangelho de Lucas e Atos, por que ele começa falando daquilo ali que ele está apresentando. Agora ele começa a falar dos discípulos, o que os discípulos fizeram em Jerusalém. Então, lá em Atos capítulo 1, versículos a partir do versículo 12, diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado é aproximadamente 1 quilômetro. Os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Então, eles ficaram lá 1 quilômetro, andaram 1 quilômetro mais ou menos. Isso até que eles fossem capacitados pelo Espírito Santo. Lembrando que termina falando que Jesus tinha orientado que eles ficassem parados até que fosse capacitado pelo Espírito Santo para que eles pregassem o Evangelho, para que eles fossem testemunhas. Então eles estavam lá. Versículos 13 e 14, quando eles desceram do monte indo para Jerusalém, diz: quando ali entraram no templo, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles foram ao cenáculo e perseveravam em oração com as mulheres. Então vejam que as mulheres no cristianismo, elas não são colocadas de lado como no judaísmo. Elas fazem parte e já começa então a quebrar um pouco do preconceito racial que existia. Jesus quebra. Lucas vai mostrar isso muito no seu evangelho. Então as mulheres estão fazendo parte disso ali, estão ali orando, esperando que o Espírito Santo venha fazer parte. Veja que coisa interessante, versículo 15 diz o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro do meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então veja, peraí, ali ele dá um relato, quem estava no cenáculo eram os 11 e as mulheres. No versículo 15 diz que existiam 120. Não era um grupinho pequeno, já era um grupo grande de pessoas, porque Jesus ficou ali, apareceu para eles mais de 40 dias, mais de 500 pessoas. Então 120 estavam reunidas ali, eles estavam ali juntos, 120 orando no cenáculo. E versículos 16 a 17 diz o seguinte, é a oração que Pedro fala: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas Iscariote, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então Pedro orienta a respeito cumprimento das profecias contidas no Antigo Testamento, principalmente no caso de Judas Iscariote. Por que é importante destacar isso? Porque Pedro começa a se tornar um líder diferenciado, ele começa já a citar a profecia contida por Davi, lá no Antigo Testamento, lá no Salmo. Mas de que Pedro está falando? Pedro está sendo
já capacitado pelo Espírito Santo para compreender as Escrituras. Lembra que Jesus fala, tanto no final de Marcos, quanto no final de Mateus, quanto no final de Lucas, no início do livro de Atos, que eles receberiam o Espírito Santo para poder entender as Escrituras? Está aí, Pedro agora está entendendo o que aconteceu. Esse mesmo Pedro que um tempo atrás falou para Jesus, não, o senhor não vai morrer não vou deixar, eu vou com o senhor em qualquer lugar. E aí agora ele já está entendendo o que está acontecendo. Então veja que coisa importante. Versículos 18 e 19. Ora, se este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo é chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. E aí, falando da morte de Judas. Veja que coisa interessante. O campo onde Judas caiu deveria ser comprado e outro deveria assumir o seu lugar. É o que vai dizer as profecias. Então, Pedro está falando disso. Uma coisa interessante, né? Judas vai dizer que ele foi se enforcar. Aqui vai dizer que ele caiu e rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, será que ele se enforcou? Será que ele se precipitou? Se jogou de algum lugar? Então fica essa dúvida, cada um fala de uma forma, mas há essa questão de que compraram onde ele caiu, tinha que ser comprado. Cumprindo assim as escrituras. Que escrituras que Pedro está falando? Ele está citando essas escrituras. Bom, ele está citando o texto de Salmo 69, 25, onde diz, fique deserta a sua morada e não haja quem habite em as suas tendas. E no Salmo 109, 8 diz, fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas. São os dois salmos falando a mesma coisa, né? Que fique deserta e não haja quem habite. E o 108 ainda vai falar, tome o seu encargo, né? A sua morada, o seu local. É o que vai constar ali, é o que Pedro vai dizer, Salmo, no versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserto sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo, seu lugar. Então Pedro orienta a escolha de um outro discípulo, no lugar de Judas, porque ele está cumprindo as Escrituras. Pedro passa a entender as Escrituras, o Espírito Santo mostra para ele. Em versículo 21 de Atos, capítulo 1, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Então Pedro começa a mostrar e fala no versículo 22, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro começa a falar, a gente tem que começar ouvindo o que as Escrituras diziam e escolher uma pessoa. Mas como? Essa pessoa ela tem que ser escolhida já com algumas características, alguns critérios. E eles vão fazer a escolha de Matias, do capítulo 1 de Atos, do versículo 21 a 26, é que nós vamos ver. Então Pedro vai fazer algumas considerações importantes para a escolha do novo discípulo, que deveria ser o 12º discípulo, ou 12º apóstolo, após Judas ter se matado. Então a primeira coisa, versículo 21, que nós já lemos aqui, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, tinha que ter acompanhado os discípulos. Não era uma pessoa que andava de lado, ia de vez em quando. Não. Tinha que ser uma pessoa que acompanhou Jesus todo o tempo. Veja coisa importante. Discípulo é aquele que acompanha sempre. Então, se você é discípulo, se as pessoas são discípulos, elas têm que andar sempre. Né? De vez em quando, eu vou de vez em quando, não estou muito afim. Então, para ser discípulo, tem que andar ser uma pessoa que acompanhou sempre. Versículo 22, ele vai dizer o seguinte, começando no batismo de João, desde quando João batizava. Então uma pessoa que estava desde o início, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então desde quando Jesus caminhou, João batizou Jesus, e aí desde o batismo de Jesus até agora, estão conhecendo todo o ministério de Jesus até esse levado. Um desses torne testemunha conosco da sua ressurreição. Porque o discípulo é aquele que vai testemunhar da ressurreição de Cristo. É o ponto mais importante, apesar de hoje as pessoas pregarem evangelho diferente, falar do evangelho de bênção, o evangelho de prosperidade, de milagre. O evangelho que Jesus pregou é o evangelho de salvação, de vida após a morte. E os discípulos deveriam trabalhar com isso. É isso que Pedro fala. Então, Pedro, ele vai escolher então esse apóstolo, essa pessoa que vai se tornar um apóstolo. Uma coisa importante, apesar das pessoas utilizarem muito o termo apóstolo nos dias de hoje, apóstolo significa mensageiro, embaixador. Mas veja, tinha que ser alguém que viu Cristo ressuscitado, que começou desde o início do seu ministério e viu Cristo ressuscitado.
que dentre nós foi levado às alturas. Então, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Isso vai marcar principalmente o ministério de Paulo, porque Paulo vai falar do seu encontro com Cristo, seu chamado da parte de Cristo, mas ele vai deixar bem claro que ele não é um apóstolo como os demais. Foi Cristo que o chamou. Está lá em 1 Coríntios 9:1, ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então veja, eles questionavam o apostolado de Paulo e falavam: mas eu não vi Jesus? 1 Coríntios 15:9, que eles questionaram também o apostolado, ele fala: porque eu sou o menor dos apóstolos, que do mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Então veja, eu não caminhei com eles, eu persegui, não sou digno de ser chamado. E 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, em toda Corinto. Lembrando que Acaia é Corinto. Por que Paulo fala pela vontade de Deus? Porque Jesus apareceu a Paulo bem depois. Então ele fala: eu sou apóstolo segundo o chamado de Jesus. Isso é importante. Veja a diferença da apresentação de Pedro com a apresentação de Paulo. Lá em 1 Pedro 1:1, Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro bate o martelo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não fica justificando o seu apostolado. Ele é apóstolo e todo mundo sabe, porque ele caminhou com o Senhor desde o início e viu Jesus ressuscitado junto com os outros. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja, Pedro diz que é apóstolo, ninguém questiona. Paulo foi questionado. Apóstolo, só aquele que viu Cristo ressuscitado. Ok? É o que a Bíblia diz. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Voltando ao texto de Atos. Atos 1:23 diz o seguinte: então propuseram dois, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então, de todos que estavam, eles viram as características, a pessoa que anda, que conheceu, que viu o batismo, que sempre acompanhou a gente. Temos dois. De 120 pessoas, eles escolheram dois. Olha que coisa importante. Não é qualquer pessoa, eles escolheram dois. E após a escolha dos dois, colocaram em oração diante de Deus, pedindo que ele demonstrasse quem tinha o coração voltado para o tal ministério, e lançaram sortes. Então, eles acreditaram: vamos fazer aqui, vamos lançar uma sorte aqui. Normalmente o judeu lançava Urim e Tumim, sorte pelas pedras. E aí caía e eles falavam assim: olha, essa aqui é a vontade de Deus. Então eles oraram e acreditaram que Deus está orientando. Tudo porque o Espírito Santo começou a trabalhar em Pedro, mostrando a Pedro como ele deveria conhecer e entender a passagem. Então, do versículo 24 a 26 diz o seguinte: e orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Jesus se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, uma coisa interessante: a escolha de Matias, ela é feita dentro de um critério que eles colocam lá, do ministério, do testemunho, de acompanhar Jesus, oração. Então, confirmação do que eles oraram. São coisas importantes que nós temos que ver. Então nós temos que entender isso. Aqui mostra muita coisa. Não se pode escolher qualquer pessoa, nem porque qualquer pessoa que é capacitada pode ser líder. Ela tem que ter vida, ela tem que acompanhar, ela tem que conhecer os ensinamentos de Jesus. Veja, tem que, desde o início do batismo até agora, ele viu Cristo ressuscitado para dar testemunho. Hoje em dia as pessoas fazem de qualquer coisa, qualquer um pode ser líder. Ah, tem a faculdade, tem um curso, fala bem. Não é assim. Veja, isso é muito importante. Já em Atos já começa a mostrar isso. Para ser discípulo de Cristo, para testemunhar da ressurreição, tem que ser uma pessoa que conheça o seu ministério. Veja o que eles estão falando aqui, ensinamentos para a gente, né? Que é o que a gente viu em Atos 1, 24 a 26. Então, assim Matias foi escolhido como 12º apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos tem muito a nos ensinar, muito além do que isso, não só apenas isso, né? Ele vai nos ensinar sobre o Novo Testamento, sobre os evangelhos, o que os evangelhos apresentam das boas novas de salvação, o cumprimento das profecias em Jesus e depois com seus discípulos entendendo esse cumprimento, a responsabilidade da assembleia, do povo ali reunido, sem contenda. Às vezes 120 escolheram dois, ninguém questionou, todo mundo tranquilo, entendeu que era a vontade de Deus. Isso é muito importante. A frequência nos cultos que eles tinham na época,
cultos assíduos, a dedicação dos estudos e assuntos sobre Jesus. Então eles conheciam, estudavam, eles conheciam o que Jesus fez, eram discípulos verdadeiros, a pregação do evangelho a todo mundo. Então tudo isso é importante e começa pela vida de Lucas, que faz esse escrito. Então o livro dos Atos dos Apóstolos tem muito a nos ensinar. Só no primeiro capítulo, nesses 26 versículos, nós temos muita coisa, podemos ter bases e mais bases para fazer vários estudos, cursos na igreja, capacitação, sermões e até mesmo para a sua vida. Então são coisas que você deve compreender. Por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos é importante para os cristãos que seguem as orientações que constam nele, principalmente os cristãos que fazem parte da Igreja de Cristo, aqueles que querem ser fiéis, continuando fazendo parte da comunhão que o corpo de Cristo tem. Bom, esse é o que consta no restante do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado. Depois nós viramos com o estudo no capítulo 2 e vamos conhecendo um pouquinho mais sobre esse livro. Lembrando que você aí dá o seu likezinho, curte, compartilha, divulgue mais pessoas para que possam participar. Aqui tem as páginas do Facebook, Estudos Eckhart, que eu tenho uma live ao vivo toda segunda-feira às 21 horas, com vários temas. Temos também estudos bíblicos virtuais que fazem parte dessa página, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tem também no Instagram, você pode me seguir. Então você tem como me seguir de várias formas. E o que eu quero é que você possa compreender. E aí você vai colocando, fazendo essas sugestões, divulgando. E a ideia é essa. A minha ideia é capacitar. Não é fazer disso virar uma pessoa famosa. A minha ideia é fazer com que chegue aquelas pessoas que não têm condição de comprar livros, de fazer um curso. Podem pegar e fazer, ok? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.